Neste primeiro encontro, eu mostrarei como são classificadas as câmeras fotográficas e seus elementos básicos. As câmeras compactas são produzidas para facilitar a vida do usuário, aquele que não quer perder tempo e nem se interessa em entender de regulagens e ajustes. Estas câmeras são pré-ajustadas para facilitar a sua vida. As câmeras mirrorless são compactas só no tamanho. Apresentam regulagens avançadas e não utilizam espelhos para o registro das imagens, e também permitem a troca de objetivas. Já as câmeras bridge são os modelos de câmeras consideradas intermediárias, porque bridge significa ponte em inglês. A característica fundamental desse tipo de câmera é a utilização de objetivas do tipo zoom. Pois bem, estas câmeras não permitem troca das objetivas, porém, são objetivas de grande alcance e com qualidade impressionante. As câmeras de entrada apresentam todas as mesmas características de uma câmera profissional e as mesmas regulagens e permitem a troca das objetivas. São câmeras de ótima qualidade e perfeita para quem quer iniciar na atividade fotográfica, pois tem uma ótima relação custo-benefício. As câmeras do tipo DSLR possuem o corpo super resistente, muitas delas com a estrutura interna construídas em titânio, com vedação contra pó e umidade, e possuem regulagens mais complexas e elementos internos com o melhor rendimento, o que permite registrar imagens com mais rapidez, por exemplo. Porém, tem um custo-benefício mais elevado. As câmeras de médio formato são quase exclusivamente utilizadas em estúdio, podendo também ser utilizadas em fotografias externas. Tem um custo bem mais elevado. O sensor também tem o dobro do tamanho em relação às câmeras DSLR e a resolução também é alta, chegando até a 100 megapixels. As objetivas são de altíssima qualidade ótica e o custo igualmente elevado, viu? Estas câmeras podem ser operadas fotografando com back digital ou, se desejar, pode usar filme fotográfico. É um equipamento todo desmontável. Você pode trocar cada elemento da câmera por outras peças de uso mais específico, dependendo do tipo de fotografia que você vai fazer, é claro. Por fim, nessa classificação temos as câmeras 4 por 5 polegadas, também conhecidas como câmeras de grande formato. São assim identificadas porque utilizam filmes no tamanho 4 por 5 polegadas e cada filme tem o tamanho de 10 por 15 centímetros, um único filme. São utilizadas exclusivamente em estúdio e exigem conhecimento técnico muito elevado. Assim como as câmeras de médio formato, as 4 por 5 pode usar filme ou back digital e podem ser inteiramente desmontadas e combinadas com diversos acessórios. Ok, vamos conhecer um pouco dos elementos que constituem basicamente as câmeras? Então vamos lá. Visor é por onde você enquadra e faz a composição observando toda a área a ser fotografada. É chamado de visor direto. E em muitas câmeras, vem com um ajuste da dioptria para ajudar aquele usuário que tem algum problema de visão, assim como miopia ou hipermetropia. Permite um ajuste de mais ou menos 2 graus. O display LCD serve para visualizar a imagem que já foi registrada. Serve para fazer ajustes diversos na câmera e você pode usar o visor direto ou o painel LCD para enquadramento da foto também. E possui a vantagem de girar o display em diversas direções, facilitando enquadramentos difíceis, né? Já esse display serve para usar como enquadramento somente no modo Live View, que é visor direto, que é mais indicado para quem faz gravações em vídeo. De uma forma geral, esse painel serve para ver a fotografia registrada e fazer ajustes gerais na operação da câmera, ok? Toda câmera possui objetivas, ou vêm fixas no corpo da câmera ou são intercambiáveis. Como todos os outros tipos de câmeras e o sistema de anexar o objetivo ao corpo de câmera chama-se baioneta. Antigamente era feito por um sistema de rosca,
Mas com a evolução tecnológica, a comunicação entre o objetivo e o corpo da câmera passou a ser também eletrônica. E aí, né, foi necessário mudar o sistema. Este LED, em algumas situações, funciona como um pré-flash. Para o caso de fazer retrato, por exemplo, pois ele ajuda a reduzir o vermelho dos olhos, sabe? Este LED acende antes do disparo do flash, por isso é chamado de pré-flash. Já o flash, em algumas câmeras, ele vem incorporado sobre a objetiva e esse flash é chamado de pop-up, exatamente porque ele abre quando acionado e funciona somente deste modo. Em outras câmeras, o flash está sempre aparente e esses são chamados de built-in, que são os flashes incorporados à câmera. Esse elemento, o botão disparador, tem uma dupla função. Ele é acionado até a metade, ele é o autofocus. Se você continuar acionando o botão, ele vira o disparador, ou seja, um botão com duas funções. Quando você aperta até a metade, ele faz o foco e já na sequência ele faz o clique. Parece complicado, mas é só uma questão de exercício. Esse controle é chamado de switch, porque ele concentra vários modos de se fotografar em um tema. São programações automáticas para determinados tipos de fotografia. Todas elas, em comum, apresentam o modo manual. O automático ele muda de fabricante para fabricante, mas são muito similares. Como nós vimos anteriormente, existe um painel LCD com muitas funções, mas existem câmeras que permitem regulagens somente por esse painel, onde você acessa todas as informações e configurações da câmera, e um menor painel onde exibem as informações de cada registro fotográfico. Já nas câmeras compactas, por serem mais simples, apresentam um pequeno painel traseiro onde se regula algumas funções de forma mais simples e direta, não oferece muitos recursos, né? Temos o compartimento da inserção do cartão de memória, pois afinal, né, sem ele a imagem não permanece registrada. Existem diversos tipos e capacidades de cartões de memória. Dependendo da câmera, é possível inserir até 2 cartões com diferentes formatos. O sensor da câmera fotográfica deriva do filme fotográfico, isto é, tem como referência o tamanho do negativo fotográfico. Uma câmera é chamada de 35 mm porque a largura do filme é de 35 mm e deu nome ao tipo de câmera. E o sensor chamado full frame deriva das medidas internas do negativo, que é 24 por 36. E sempre que se fala em sensor full frame, se faz referência ao tamanho do negativo, ok? Câmeras que não usam sensor full frame, que é a medida 24 por 36, usam sensores menores, como o chamado APS, que significa Advanced Photo System, que ainda tem suas variações dentro desse sistema. Esse sensor apresenta um fator de corte, chamado fator de crop, porque não cobre toda a área como o sensor full frame. Depois tem os outros formatos de sensores, né, para câmera compacta, e eu coloquei também do celular para você ter uma noção da diferença na proporção dos sensores. O pixel é considerado o menor elemento da imagem e é a junção das palavras inglesas picture mais element, que forma a palavra pixel. A quantidade de pixels forma a resolução da imagem, e hoje em dia é bem difícil achar uma imagem que seja menor que 1 milhão de pixels. E quando temos 1 milhão de pixels, chamamos de megapixel. Hoje em dia, uma câmera simples oferecerá pelo menos 13 megapixels de resolução. As primeiras câmeras digitais profissionais ofereciam 3 megapixels e hoje, 30 anos após, temos câmeras com 60 megapixels de resolução. É um avanço incrível, não é mesmo? E por falar em resolução, só para concluir, vou mostrar para você como é que se calcula. Por exemplo, se uma imagem tem de largura 3.456 pixels e 5.184 pixels de altura, se você multiplicar um pelo outro,
vai te dar a resolução. Nesse caso é uma foto com 18 megapixels.